Eu que agradeço, professor Sidney, o convite, ao pessoal que me escuta. A primeira coisa que eu falei com ele, olha, eu não sou especialista nesse assunto, mas eu prontamente aceito para a gente discutir, debater, para eu aprender de vocês, escutar um pouco também da experiência que vocês têm tido nessa temática. E eu fico muito feliz toda vez que eu posso compartilhar algum tempo de ensino e aprendizagem, né? Eu acho que também, assim como o professor falou, esse é um tipo de pastorado, e é o tipo de pastorado que eu acho que eu exerço, que eu fui vocacionada para, é o tipo de pastorado para o qual me preparo, e isso me deixa muito feliz. Então, muito obrigada pelo convite, pela escuta de vocês. Aqui são 5h50 da tarde, eu estou 2 horas no passado, então vocês estão no meu futuro agora. E se vocês puderem aí, o pessoal que tá com a câmera desligada, se eu puder ver vocês também, é bom, viu, gente? Eu tô vendo pouquíssimas pessoas aqui, eu me sinto um pouco sozinha. Eu tô aqui nos Estados Unidos sozinha, então, à medida que eu vou vendo gente, eu vou ficando mais contente. Então, obrigada por ligarem aí as câmeras. Indo ao tema, né, que eu gosto de falar, dessas 50 minutos parece bastante, mas é pouco. Eu queria começar com vocês, já que ontem vocês tiveram assim mais um aparato histórico sobre a questão da reforma, com o meu próprio, de certa forma, testemunho, a minha história de vida, um pedaço da minha história de vida. E eu convido vocês a ouvirem essa minha história de vida, esse pequeno testemunho aqui, não como só uma contação de histórias, né? Mas como um estatuto epistemológico, né? Uma feitura, uma produção de conhecimento. A forma como eu vou articular com vocês aqui o conhecimento sobre o nosso tema, que é ser pastor, ser pastora e os ministérios leigos. Então, por que eu estou estruturando dessa forma? Quando eu recebi essa temática, professor Sidney, a primeira coisa que eu pensei foi a seguinte: eu posso estar enganada, mas o fio condutor, o fio da meada dessa temática é a eclesiologia. É a gente pensar, de certa forma, quais são os conceitos, as nossas ideias e a estrutura do que a gente chama ou classifica de igreja. Então, quando a gente pensa ministérios leigos, eu prontamente penso, onde essa pessoa está atuando? Ela está ligada a algum tipo de instituição? Não está ligada a algum tipo de instituição? Qual é a ação? Qual é a amplitude da ação dessa pessoa? Então, para mim, hoje, compartilhar com vocês, a princípio, essa história de vida que eu tenho, esse pequeno esboço da minha história, é pensar para chegar até uma determinada discussão de eclesiologia. E é isso que eu vou tentar construir aqui em conjunto com vocês, tá bem? Para começar a história, começo de história, eu vou fazer igual a galera do lado da porção oriental do mundo, que a porção oriental do mundo não tem vergonha de falar da idade, né? As mulheres ocidentais são mais envergonhadas nesse sentido. Então, eu tenho 30 anos de idade, o professor Sidney já deu um breve histórico aí da minha jornada acadêmica, e nesses 30 anos de idade, eu queria destacar alguns pontinhos com vocês. Eu sou de uma favela em Niterói, chamada Coronel Leôncio, lá no Rio de Janeiro. Meus pais não são cristãos, no sentido prático, né, da coisa, são, sabe, IBGE, católicos não praticantes, esses são os meus pais. São fiéis e tementes a Deus lá do jeito deles, mas não frequentam e nem atuavam em nenhum tipo de igreja, mas diziam que eram cristãos. Então eu cresci nesse ambiente de favelização e num lar que não era doutrinariamente cristão, né? No sentido de ir para a igreja todo domingo, de ter aquela prática, por exemplo, de catequese, batismo, todas essas coisas. Mas no beco, no final do beco que tinha lá na minha favela, abriram uma igreja batista por conta de um trabalho missionário dos norte-americanos lá da década de 90. A gente sabe que trabalho missionário
norte-americano ele foi bastante intensificado nesse período, né, com várias questões das cruzadas. Teve Billy Graham nos anos 80, depois passou para os anos 90, todas essas campanhas missionárias super abrangentes, e abriram lá na favela onde eu morava, depois de haver uma missão batista, uma igreja batista. E eu devia ter lá para uns 6, 7 anos de idade, e eu me lembro que eu ficava ouvindo a música que tocava na igreja, e eu conseguia ver um pedaço da janela da igreja. E eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, eu quero ir para a igreja. Porque aquilo ali me parecia, sei lá, ao menos bonito, né? Então, com 8 anos, eu simplesmente pedi para minha mãe, fui, desci o bequinho, subi e fui para a igreja. Isso foi com 8 anos. Com 10 anos de idade, eu ingressei no grupo, no Ministério de Louvor, e aí aprendi a tocar violão, depois fui aprendendo a tocar outras coisas. No final das contas, eu virei baterista da igreja. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu tinha um pastor que ele era doutorando na época. E ele era um doutorando em física, nada a ver, né? Nada a ver com a história, mas ele era um doutorando em física. E ele falou um dia para mim: olha, eu te vi falando um dia aqui com o pessoal e você apresentou um negócio no congresso de adolescentes. Você não quer ser promotora de missões? Não sei, tem algum batista aqui? Convenção Batista Brasileira? Maioria, né? Pois bem, vocês sabem do que eu estou falando, né? Se vocês não são batistas, é a pessoa que apresenta a campanha missionária daquele período, seja ela nacional, mundial ou estadual. E aí ele me chamou para ser a promotora de missões, então, da igreja. Eu falei: rapaz, se o senhor acha que eu sirvo para o negócio, eu sirvo para o negócio, né? Quem sou eu para dizer o contrário? Vamos lá. Com 12 anos eu ingressei como promotora de missões da igreja. E foi assim, eu lembro que era apaixonante, porque eu recebia os materiais e eu via lugares do mundo, eu via lugares do meu país, eu via os sotaques, eu via os desafios, eu via as palavras-chave, né, que a gente usava: salvação, aculturação, inculturação, todas essas coisas que a gente vai absorvendo e às vezes a gente não pensa muito sobre, né? Pois bem, com 14 anos de idade, eu ingressei no, como é que a gente chama? Ensino médio. Às vezes eu fico assim meio coisa, pensando em português, pensando em inglês, eu fico doida, mas é assim mesmo, vamos lá. Eu ingressei no ensino médio com 14 anos de idade e nesse mesmo tempo eu comecei com um grupo de adolescentes em outra favela, com um trabalho de evangelismo. Então, eu ia para a escola, estudava lá o dia todo, saía da escola em alguns dias da semana e ia para uma outra favela distante da minha para fazer trabalhos de evangelismo, e tinha um grupo super legal, inclusive também todos adolescentes como eu. Na minha própria igreja, eu atuava nessa época, como falei, Ministério de Louvor, tocando, fazendo a promotoria de missões e atuando agora na EBD. Isso eu tinha 14 anos. Na EBD eu já estava dando aula para os adolescentes, jovens e adolescentes. Era tudo misturado, né? Naquela época tinha. Pois bem, eu fui seguindo essa trajetória e quando eu fiz 19 anos de idade, eu então decidi que eu queria cursar teologia. E aí, nessa época, eu já trabalhava, porque eu fiz uma escola técnica. Então, assim que eu saí da escola, eu arranjei um trabalho. E aí eu cheguei para o meu pastor e falei: pastor, eu quero fazer teologia. Aí eu quero chamar a atenção de vocês para essa questão da eclesiologia, para essa discussão de como a nossa igreja é pensada e estruturada e qual é o meu lugar enquanto uma mulher teóloga, hoje mestra, doutoranda, fiel, membro. Eu cheguei para o pastor e falei: pastor, eu quero fazer teologia e eu preciso da carta de recomendação. Naquela época eu precisava, parece que eu estou falando de 100 anos atrás, né? Mas foi há uns 10 anos atrás, mais ou menos.
E aí ele falou assim, gravem a pergunta, por que teologia? Por que teologia? Na época, eu respondi, pastor, eu trabalho com evangelismo, eu trabalho com missões aqui, eu tenho grupos de adolescentes em que eu estou todo o tempo falando sobre fé, doutrina, teologia, e eu lembro que eu disse assim para ele, eu quero conhecer a minha fé, porque eu não quero somente falar sobre isso, eu quero pensar sobre isso. Aí o meu pastor falou assim, já era outro nessa época, ele falou assim, mas por que então você não faz educação cristã? Aí eu falei, porque educação cristã não é a mesma coisa que teologia. Eu não quero aprender teoria de como ensinar o que eu já sei. Eu quero pensar o que eu já sei, o que eu acho que eu sei. Eu quero pensar sobre o que a gente comenta, sobre o que a gente diz, sobre o que a gente diz acreditar. Então eu quero fazer teologia por essa razão. Meus queridos, depois de uma breve briga com o pastor, um breve conflito, ele disse que ia levar o meu caso, então, para a Assembleia da Igreja. E levou. Fui aprovada, como vocês veem, já que eu estou aqui, né, falando essa historinha para vocês. E aí eu quero retomar a pergunta do meu pastor: por que teologia? E a partir de por que teologia, eu quero pensar com vocês ser pastor, ser pastor e ministérios leigos. Em primeiro lugar, como boa batista, né, sempre 3 pontos. Essa pergunta do meu pastor, de certa forma, ela me remete a uma negação, ou pelo menos a uma dificuldade de me permitir acesso a um determinado grupo, que é o grupo dos, digamos assim, dos profissionais do nosso conhecimento teológico, aos profissionais do saber que organizam as nossas igrejas. E eu quero só fazer um adendo aqui antes de continuar, que eu não estou fazendo esse comentário sobre o meu pastor, sobre a pergunta dele, de um ponto de vista moral. Eu não estou perguntando aqui se ele estava certo ou errado de me perguntar isso. Eu estou fazendo esse recorte, essa intervenção na pergunta dele, porque é importante pensar de onde surgiu essa pergunta. Por que que ele precisou me perguntar isso? É essa questão aqui que eu quero que a gente pense juntos. Então, voltando aqui, digressão fechada e encerrada, a pergunta do meu pastor naquela época, de certa forma, ela dificulta esse meu acesso. Bom, Priscila, eu acho que para você, a fala dele nas entrelinhas era essa, para você talvez fique melhor o lugar do ensino religioso. E nós batistas, vocês que são batistas ou vocês que estão fora do universo batista, nós sabemos que, feliz ou infelizmente, esse é o lugar relegado para as mulheres, como se só as mulheres tivessem a vocação ou a facilidade ou qualquer outro sinônimo nesse sentido, ou a responsabilidade, que é um termo talvez até melhor, de ficar apta para o ensino. Mas é um ensino sempre limitado. E aí eu não tenho medo de usar essa palavra, porque é de fato limitado, que é a escolha de quê? Escolha de cartilha, escolha de currículo, sempre associado a um determinado tronco de pensamento. Então, essa primeira questão me leva a pensar que a gente está inserido num meio, né, de poder. E não estou falando só aqui do poder político ou qualquer variação desse sentido, mas o poder de quem pode aprender o que nós dizemos saber. Quem pode aprender aquilo que nós ouvimos todos os domingos nas nossas igrejas? Quem está autorizado ou menos autorizado e autorizada a chegar perto de discussões que são mais profundas e mais críticas das coisas que a gente naturalizou e tornou como verdade, verdade com V maiúsculo.
Era essa a pergunta que eu devia fazer para o meu pastor e não responder para ele imediatamente. Eu quero dar razão da minha fé, eu quero entender o porquê que a gente diz essas coisas. Obviamente que eu não tinha essa condição até cognitiva naquela época, mas talvez essa fosse a pergunta necessária. Por que não me autorizar a pensar naquilo que a gente pode pensar, que é teologia, que é o nosso próprio discurso a respeito de Deus, da igreja, da Bíblia e de etc, etc. Essa é a primeira questão que eu quero abordar aqui com vocês. Em segundo lugar, aí eu, aí eu de certa forma, devolvo a minha fala a vocês. Vocês tinham alguma dúvida de que eu servia para estudar teologia? Depois de todo esse histórico meu, enfurnada dentro do ensino, enfurnada dentro do evangelismo, enfurnada dentro da promotoria de missões, enfurnada na pregação da palavra, dentro e fora da minha favela. Será mesmo que ele precisava perguntar isso? Ali, de certa forma, e repito, não por uma questão pessoal, particular, mas é que eu levanto a questão institucional. O meu pastor precisou ter dúvidas sobre a minha vocação identitária. E aí, percebam essa expressão que eu estou usando, vocação identitária. Eu não estou só usando a vocação como um lugar que a gente assume dentro da instituição, que a gente assume dentro da igreja, mas como algo que me forma. Ser teóloga não era só aprender sobre teologia, mas era algo que eu precisava ser enquanto pessoa, enquanto mulher favelizada, enquanto mulher cristã dentro desta favela. E naquele momento, quando ele tenta me lançar, jogar para o outro lado, é como se fosse, na minha perspectiva, uma vocação, uma negação da minha vocação identitária. Ensino é diferente de pastorado. E pastorado está associado diretamente à teologia, como se a teologia servisse somente a este tipo de vocação. Eu, particularmente, posso dizer aqui com toda tranquilidade e liberdade para vocês que eu nunca aspirei a ser pastora. Isso é até engraçado para mim, porque eu nunca aspirei a ser pastora nos moldes que a gente entende, às vezes, o pastorado, né? Aquela coisa formalizada, burocrática. Eu nunca sonhei com isso. O meu lugar era definitivamente esse que eu estou ocupando aqui com vocês, de pensamento, de ensino, de troca, de convergência, de divergência de ideias, de plantação de pensamentos. Era esse, sempre foi e talvez sempre será o meu lugar. E quando meu pastor me pergunta isso, de certa forma, é reforçar que eu não posso estar aí por alguma razão institucional. Esse é o meu questionamento. E em terceiro lugar aqui, talvez já esteja implícito na minha fala, eu estava, de certa forma, impedida de ser parte de uma ordem. Impedida de ser parte de uma ordem. E que tipo de ordem eu estou falando? Da ordem organizacional daquela instituição. Se eu sou teóloga, logo eu estou reclamando para mim mesma um espaço que só os teólogos ocupam. E na minha denominação, os teólogos ocupam o espaço do pastorado. Ou seja, era a atividade do meu pastor naquele momento. Era a função do meu pastor naquele momento, enquanto também componente dessa instituição, cuidar da instituição, ou defender, de certa forma, a instituição. E isso que eu quero tratar aqui com vocês como uma questão da ordem, né? E por que de eclesiologia? Por fim, eu quero pensar com vocês qual é hoje a amplitude desse termo que a gente chama por reforma. Ontem vocês devem ter estudado e ouvido, debatido aqui, que uma das questões mais tocadas e talvez mais importantes da reforma proposta por Lutero, que eu gosto de chamar reformas protestantes, né? Não só reforma, mas a reforma proposta por Lutero era essa ampliação
da possibilidade do texto bíblico e da interpretação do texto bíblico ser compartilhada entre mais sujeitos, né, e sujeitas da igreja. Então, não ficaria só sob a responsabilidade de um bispado, de um papado ou de clérigos específicos, mas seria aberta à comunidade de fiéis. Então, quando a gente fala de reformas protestantes, é interessante que a gente celebre esse dia, ama esse dia, mas quando uma mulher dentro de uma instituição que ainda não aceita integral e plenamente o pastorado feminino chega para falar sobre apenas teologia e não pastorado, esse lugar é negado, a porta é fechada, vem na minha cara. Meu questionamento aqui é: quais são as nossas negociações e renegociações cotidianas com as nossas instituições? Quais são os lugares que te são ofertados, de certa forma, e quais são os lugares que te são negados? Mais do que isso, porque a gente sabe que isso também faz parte da instituição, quais são os espaços de discussão sobre essas negações e acepções que a gente tem hoje? Esse aqui, eu acredito, e por isso sou grata, esse é um espaço de discussão sobre isso, né? Pelo menos a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa debater quais são as reformas que a gente ainda precisa produzir, quais são as reformas que a gente já está em curso, quais são as reformas que a gente não quer fazer, porque reforma a gente nem sempre precisa, né? Igual banheiro, a gente sempre quer mudar o piso, mas às vezes aquele está servindo, né? Não é assim? A gente sempre quer mudar uma planta de lugar, mas, enfim, às vezes aquela tá bonita. Então, quando a gente fala em reforma, a gente fala, antes de tudo, sobre a observação de alguma coisa que estruturalmente pode não estar adequada. E isso não aconteceu só no momento de Lutero, isso acontece nos nossos dias e a gente precisa pensar nas nossas reformas hoje também. Seguindo aí, eu quero perguntar algumas coisas para vocês, né? Não necessariamente vocês precisam responder nesse momento, mas ficar na mente de vocês. Pensando nessa situação eclesial, nas reformas que a gente precisa, cada um a seu modo, debater, efetuar e não efetuar nas suas próprias comunidades, e pensando principalmente no meu lugar enquanto uma mulher teóloga, favelizada, que a princípio teve esse espaço de até de conhecimento mesmo negado, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual é o rosto da igreja de vocês? Se a igreja de vocês, a comunidade de vocês, local, né, não estou falando institucional, ela fosse uma pessoa, quais seriam essas características? Da igreja onde eu vim, essa igreja seria uma mulher negra, de meia, talvez, IBGE, tá, gente? Eu sempre uso coisas do IBGE, meia idade, lá mais de entre 40 e 60 anos, negra, baixa escolaridade, com um trabalho sem retornos financeiros adequados, de qualidade, com pelo menos um filho, em geral, solteira ou no segundo casamento. Essa seria o meu perfil de igreja. Dentro desse meu perfil de igreja, as mulheres trabalham. Eu lembro de uma vez a gente foi fazer uma festa, né, para arrecadação de fundos para uma obra que a gente precisava fazer, e eu vi uma irmã, gente, uma irmã carregando botijão de gás no lombo. E eu falei assim, rapaz, essa, essa é braba, né? Como a gente fala lá no Rio, essa é braba. Mas é uma mulher que, se pedir a palavra na EBD, as pessoas preferem dar para o irmão do lado dela. Mas ela está em atividade, botando a igreja para frente, botando a igreja para fora, mas os lugares de conhecimento, de fala, de oportunidade não lhes são dados, são negados institucionalmente falando. E aí eu pergunto isso para vocês:
Se a igreja de vocês fosse uma pessoa em características, quais seriam essas características? Não posso deixar de perguntar também qual é o percentual de mulheres na igreja de vocês. Essas mulheres, esse percentual, elas são líderes? Elas não são líderes? Quais são os cargos no sentido formais? Quais são os cargos formais que elas ocupam? Porque assim a gente também pode pensar nas pessoas que estão mais informais. Aí eu vou chegar no leigo, mas aqui eu estou falando de informalidade. Tem gente que é carismático, tem gente que as pessoas dão atenção, credibilidade, confiam na palavra, mas não necessariamente possuem nenhum tipo de formação, né, daqueles tipos formais que a gente tanto vê por importância, né? Essas pessoas ou essas mulheres, elas têm voz ativa ou elas são chanceladas por outras vozes dentro das comunidades de vocês? E essa chancela vem de quais outras vozes? São vozes masculinas? São vozes de outras mulheres com cargos acima? E aí eu caio aqui dentro da pergunta talvez mais importante da minha fala nessa noite tarde com vocês, que é que definitivamente aqui a gente está chamando de ministério leigo, né? Se a gente for pensar, por exemplo, o universo evangélico protestante, do meu universo, a gente pode dividir, de certa forma, por as pessoas que são sem reconhecimento institucional e as pessoas que não têm uma educação teológica formal, porque a educação teológica formal também fomenta essa adesão à instituição no sentido estrutural, né? Como eu falei. Teologia está muito associada não ao pensamento, à razoabilidade e à racionalidade da nossa fé, mas à inserção até mesmo laboral dentro de alguma certa denominação. Já no universo católico, quando a gente fala de ministério leigo, a coisa parece até um pouco mais organizada, né? Não sei o que vocês acham disso, depois eu posso ouvi-los e ouvi-las. Mas a gente tem ali no universo católico dois momentos distintos, aí eu comento os dois com vocês aqui. A gente tem o momento pré-concílio do Vaticano II e o momento pós-concílio do Vaticano II. Pré-concílio do Vaticano II é aquele que Lutero e companhia eles reclamam, né? Eles fazem os apelos deles. E aí eu queria ler com vocês, para vocês, na verdade, a tese 90 do Lutero. Eu retomei as teses dele esses dias. Eu achei muito interessante uma delas, é a tese 90, que diz assim, ó: reprimir esses argumentos muito perspicazes dos leigos somente pela força, sem refutá-los apresentando razões, significa expor a Igreja e o Papa à zombaria dos inimigos e desgraçar os cristãos. Vou repetir a tese e vou reforçar, sublinhar alguns termos aqui. Reprimir esses argumentos muito perspicazes dos leigos, somente pela força, sem refutá-los apresentando razões, significa expor a Igreja e o Papa à zombaria dos inimigos e desgraçar os cristãos. Eu achei muito interessante essa tese do Lutero, porque é uma tese que ele, de certa forma, faz a autodefesa. Ele fala das indulgências, ele fala do poderio papal, ele fala de como as pessoas estão sendo enganadas em relação a questões como purgatório, por exemplo, qual seria o posicionamento e a postura papal e eclesial em relação ao dinheiro. E no final das contas, lá nos 45 do segundo tempo, Flamengo vencendo o Atlético Paranaense, ele vira e fala: olha, gente, se vocês não derem razão, se vocês não discutirem com a gente pela razão aqui, só quiserem impor, isso não vai rolar. Não tem VAR, não tem juiz certo. O negócio vai dar problema. E Flamengo vai ser campeão de qualquer jeito.
Então, venham pela razão, não pela força de vocês. É isso que ele está dizendo. Mas o que o Lutero estava fazendo aqui também? Gente, não adianta vocês quererem impor uma igreja para a gente, porque a gente consegue pensar, que a gente consegue racionalizar também, mesmo que a gente não tenha a mesma força e o mesmo poder que vocês possuem. E isso é pôr em xeque não somente uma ideia sobre, aí repito coisas dele, né? Isso é pôr em xeque não somente a questão das indulgências, do purgatório, sobre os mortos, sobre o dinheiro que se empresta, mas é por toda a credibilidade da igreja abaixo. Porque a gente só quer impor, vocês só querem impor, não dar razoabilidade às coisas. Isso é muito interessante, porque, de certa forma, entre Lutero e Vaticano II, que era do que eu estava falando sobre, entre Lutero e Vaticano II, Concílio do Vaticano II, na década de 60, eu não sei nem quantos anos tem isso, porque eu sou péssima para número. Mas é muito tempo com uma mentalidade de imposição, onde o leigo, e nem chamo de leiga, nem tinha espaço para nada. Só o que acontece? O que acontece depois do Vaticano II? A vocação das pessoas, a vocação do cristão e da cristã, ela é repensada, não somente como algo que é específico de um determinado grupo, aí repito, de poder, de estrutura, de ordem, de manutenção da instituição, mas ela é ampliada e posta como uma responsabilidade do cristão mediante os sacramentos. Eu sei que é um contexto plenamente distinto, mas isso é muito importante para nós evangélicos e evangélicas, protestantes e pessoas inseridas nesse grupo não católico. Porque ensina para a gente que a vocação ela está associada não somente à forma como te chamam, mas à tua própria identidade enquanto pessoa, enquanto cristão, enquanto pessoa que encontrou Cristo. Ixi, ligaram aí o som. O Concílio do Vaticano II, ele retoma ou ele devolve com expressividade que cada pessoa é convidada a ser parte da igreja, parte ativa da igreja, não somente associando o trabalho da igreja como algo que é responsabilidade do bispo, do papa, do clérigo lá da paróquia, mas a todos e todas. E isso a gente pode aprender muito sobre. Quais são os nossos espaços e lugares? Quais são as amplitudes das nossas vozes? Da década de 60 para 2007, a coisa ainda foi ampliada de novo na Igreja Católica. Houve o a conferência, perdão, de Aparecida em 2007, e nessa conferência foi muito interessante porque eles desenvolveram ali a teologia do laicato. E hoje a gente está falando aqui de laicos e pessoas laicas, né? De trabalhadores e trabalhadoras do reino de Deus, só que de uma outra perspectiva. Qual é a questão aqui? A igreja ela não é somente uma estrutura institucional, ela é um corpo. Então, como corpo, você é corresponsável pela sua ampliação, extensão, propagação, e não somente numérica, mas qualitativa. Essa é a ideia que eles desenvolvem aqui nessa segunda conferência. E aí eu te convido a um outro exercício de conhecimento aqui, epistemológico, de produção de saber, comparando as nossas denominações, digamos assim, quais são os avanços e os retrocessos que a gente teve nessa discussão? Quais são as conferências que a gente teve de repensar a função da igreja, por exemplo? Teologia da libertação, teologia da missão integral, acho que são dois marcos muito importantes que não podem passar batido aqui da minha fala. São teologias, metodologias, na verdade, que fazem a gente pensar também dessa forma. E uma coisa que eu preciso adicionar aqui à minha fala, à minha estrutura,
é que as teologias contextuais latino-americanas, elas falam de pensar de onde os pés pisam, né? Pensar a partir do nosso contexto. E eu agrego aqui pensar a partir do nosso corpo. Como é que a tua experiência, e aí volto lá para o começo da minha fala, como é que a tua experiência neste corpo que você possui, ela modela a tua compreensão sobre a igreja? Como é que ser um corpo branco, ou um corpo negro, ou um corpo pobre, te ajuda a refletir sobre a tua missão enquanto cristão e cristã nessa terra? Como é que esse teu corpo, que pode ser, como no meu caso, favelizado, ele me ajuda a me inserir dentro de uma perspectiva teológica específica? A gente precisa pensar nas nossas teologias contextuais não somente como um processo cognitivo, mas um processo de experiência. Eu vivo Cristo na minha comunidade. Eu vivo a teologia que eu prego, eu vivo a teologia que eu pratico, eu vivo a teologia que eu ensino e aprendo. Então, não é só uma experiência cognitiva, mas é uma experiência corpórea, física, contextual, mas também sensorial. Então, acho que isso é muito importante da gente pensar. Trocando muito em miúdos, essas duas questões da teologia católica e também da teologia contextual, elas nos expõem não somente como pessoas consumidoras, não somente como pessoas que têm bens religiosos à disposição, mas, sobretudo, como pessoas que são sujeitos e não mais objetos de teologia. Nós somos sujeitos eclesiais. E isso é muito importante da gente entender. Isso é muito importante da gente refletir sobre, porque o nosso lugar muda, porque a nossa compreensão sobre a nossa missão, a nossa vocação, o nosso lugar enquanto igreja no mundo, onde ele está inserido ou inserida. Então, para ir para finalizando a minha fala, né? Eu quero deixar outras perguntas ao invés de outras declarações e outras afirmações aqui. Pensando em todo esse contexto que eu falei, pensando na minha experiência, pensando nas diferenças entre ministérios leigos, católico e evangélico protestante, e pensando principalmente nessa questão da igreja, eu pergunto para vocês, quais são as nossas atuais disputas? Quais são os desafios que a gente tem pela frente para não somente definir, mas pensar o que é ser igreja hoje? Pensar quais são as funções da igreja hoje. O Ben tá com dificuldade ali. Vocês me ouvem bem? Vocês me ouvirem bem, eu continuo. Pronto. Estamos ouvindo sim. Bem, Eli, Estamos ouvindo. se você puder desligar o microfone, isso, você tinha deixado aberto. Eu mandei um WhatsApp para você também, viu? Dá uma olhadinha lá. Obrigado. Acontece. É. Voltando aqui, quais são as nossas disputas, irmãos e irmãs? Não as disputas que a gente entra no sentido intencional, mas no sentido não intencional. Eu entrei em disputa com o meu pastor de forma não intencional quando eu quis fazer teologia. Não era minha intenção brigar por nenhum tipo do poder que ele estava tentando defender, mas eu entrei na disputa. Quais são as nossas disputas hoje? Quais são os lugares acessíveis e inacessíveis para determinados grupos de pessoas dentro das nossas tradições denominacionais? O que está em jogo nisso? Ah, Priscila, mas você tá enfatizando muito numa questão institucional de organização. Sim, enfatizo bastante nisso e há uma razão para isso. É daí que a gente consegue pensar ou não sobre esses processos que a gente está conversando. Imagina se eu não me permito responder a pergunta do meu pastor, dando razão à minha necessidade de estudar teologia.
Institucionalmente, eu estaria negada até hoje. Institucionalmente, eu estaria sem lugar, sem espaço, fronteirizada, enquadrada. Qual é o tipo de igreja que não me permite ser teóloga, puramente teóloga, sem assumir um lugar de pastora? Que não, repito, não era a minha intenção. Eu brincava na época, e ainda brinco hoje. Ah, você quer ser pastora? Eu falava, Deus me livre. Deus me livre. E Deus realmente me livrou, porque ele não queria que eu fosse pastora. Não no sentido que o meu pastor estava pensando na época. Mas, enfim. Se a gente reconhece que existem certas disputas, certas manutenções da nossa instituição, certos lugares negados, certos jogos, quais são as justificativas que nós mesmos damos para isso? Quais são os entraves e quais são os nossos comportamentos atuais que impedem da gente não só chegar numa abadia e pregar 95 teses, mas a gente falar sobre isso abertamente em grupos, em coletivos, nas nossas comunidades, entre os nossos irmãos e irmãs. Como é que a gente chega nas abadias e retira os papéis das 95 teses hoje? Porque se a gente também está institucionalizado no sentido bruto da palavra, às vezes a gente também faz isso. Quantas vezes eu também não me perguntei, mas para que essa criatura quer fazer teologia? Quais são as manutenções que a gente também dá para o nosso, justifica com os nossos comportamentos? Quais são as ferramentas que a gente usa para dar justificativas sobre os lugares inacessíveis e acessíveis? E por fim, acho que é talvez importante para a gente debater juntos aqui, quais são os nossos conceitos? O que está por detrás dos nossos conceitos de ministério, de comunidade, de igreja, de vocação, de reinado de Deus? Mais importante do que saber quais são esses conceitos, e aí eu finalizo antes de ler um pequeno trechinho para vocês de um texto, a minha pergunta é: de onde vieram esses conceitos que a gente tem? Porque não somente eles existem, não somente vivemos eles, mas eles são construídos também por nós. Então é importante, em reforma, no mínimo, questionar: rapaz, esse piso tá bom? Esse piso ainda serve? Será que eu quebro ou será que eu mantenho? Está prestando para o que se previa? Eu mantenho ou eu retiro? A gente pensar nesses conceitos, não é sair dizendo que tem que ser e não é, mas é se perguntar sobre a utilização e o uso que a gente está dando para as coisas que são mais caras para a nossa fé, para a nossa vida prática, para o nosso cotidiano, para as pessoas que a gente tem ao redor e para as pessoas que a gente ainda nem chama de irmãos e irmãs, né? Então, para finalizar, eu leio aqui para vocês um trechinho de um livro chamado Igreja e Sociedade, de um teólogo que eu admiro bastante, chamado Mário de França Miranda. O trechinho diz assim: a igreja é uma realidade humano-divina. Enquanto divina, deve ela sua identidade ao próprio Deus manifestado e presente na pessoa de Jesus Cristo. Mas enquanto comunidade de homens e mulheres, esta mesma identidade só existe se encarnada na história, em épocas, contextos e situações existenciais bem determinadas. Pois é exatamente nessas sociedades históricas que seus membros, eu e você, vivem, se relacionam e professam a sua fé. Então, obrigada pelo tempo de vocês. Minha palavra final é de que a reforma ainda está em acontecimento. O passado joga a luz sobre o presente e hoje nós somos essa realidade aqui, a igreja que é humano divina. Obrigada pela atenção de vocês e pelo tempo.